Fala galera, beleza? Eu sou o Jorge, sou professor de Geografia e eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco a respeito dessa questão aqui, tá? Ela caiu na segunda fase da FUVEST 2020. Então bora lá, vamos fazer junto essa questão? Ela diz o seguinte: introduzido nos anos de 1990, o fator previdenciário vinculou o acesso à aposentadoria ao envelhecimento da população, visando a sustentabilidade financeira da Previdência. Assim, cada aumento da expectativa de vida implica em aumento do tempo necessário de contribuição para a manutenção do mesmo valor do benefício. Ao desconsiderar as diferenças raciais em relação à expectativa de vida, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Tal evidência não pode ser ignorada pelas políticas públicas sob o risco de ficar cada vez mais distante a meta de alcançar um país mais justo. Tá? Aí a FUVEST pegou dados da população brasileira de 2008, tá? E a gente consegue observar aí duas pirâmides etárias. Uma delas, a pirâmide que está à esquerda, ela se refere à população branca, ok? Agora, a pirâmide etária que está à direita se refere à população preta e parda. O que a gente percebe claramente, só de bater o olho nessas pirâmides, é que elas são bem diferentes. Então, são duas pirâmides de 2008, uma em relação à população branca e a outra em relação à população preta e parda. Tá? Dá para a gente perceber diferenças na base, que se refere à população de jovens, de 0 a 19 anos. Dá para a gente perceber diferenças no corpo, que se refere à população adulta, né? De 20 a 59 anos, e a gente consegue perceber bastante diferença no topo, que envolve a população de idosos, né, de 60 ou mais anos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para as perguntas, vamos ver o que a FUVEST queria da gente. Letra A. Numa pirâmide etária, que aspecto visual, em relação à sua forma, permite estimar a proporção da população idosa em relação ao total da população? Gente, numa pirâmide etária, o aspecto visual que permite estimar a população, a proporção da população idosa em relação ao total da população, é o topo da pirâmide. Por quê? Porque ela retrata a população de idosos, a população que tem de 60 anos ou mais. Tá? Simples assim, professor? Simples assim. Tá? Era exatamente isso que a FUVEST queria na letra A. Ok? Vamos fazer o seguinte, e se a FUVEST estivesse fazendo uma pergunta muito parecida com essa, só que em relação à população de jovens? A resposta seria a base da pirâmide. Por quê? Porque ali nós encontramos a população de 0 até os 19 anos, que é a população de jovens. Tá? Se a FUVEST estivesse querendo falar a respeito da população de adultos, então a gente pegaria o corpo da pirâmide, população de 20 a 59 anos. Então, bem tranquila a letra A. Tudo bem? B. Cite e explique dois fatores de natureza socioeconômica que contribuem para a diferenciação entre as pirâmides etárias. Bom, vamos lá, vamos por partes. A gente pega a primeira pirâmide, que é a pirâmide etária da população branca, tá? E a gente pega a segunda pirâmide aí, a pirâmide que está à direita, que é a população preta e pardos, ok? E a gente percebe que são pirâmides bem diferentes. Isso significa que existem características socioeconômicas bem diferentes aqui no Brasil entre a população branca e a população preta e parda, ok? Então, quais são os fatores que explicam essas diferenças entre essas pirâmides etárias? Um dos fatores é a expectativa de vida, que na população branca é maior do que na população preta e parda. Tá? Isso fica muito evidente quando a gente observa o topo da pirâmide e o percentual de idosos. A gente vê que o percentual de idosos é maior
na população branca, se comparado com a população preta e parda, e a gente percebe também que a expectativa de vida é mais elevada entre a população branca do que entre a população preta e parda, tá? Então, a gente consegue perceber essa diferenciação aí na pirâmide, observando esse fator, expectativa de vida mais elevada nos brancos do que nos pretos e pardos. Outro fator, escolaridade, tá? A escolaridade é maior entre a população branca do que entre a população preta e parda. E como que a gente consegue ter essa certeza? A gente percebe pela base da pirâmide ser mais estreita na população branca do que na população preta e parda. Quanto maior o grau de escolaridade, mais bem formado, mais bem instruído tende a ser a população. Resultado, a mulher se insere mais no mercado de trabalho, o casal tem mais noção de planejamento familiar, tem mais conhecimento de métodos contraceptivos, por terem uma escolarização maior e melhor, têm melhores empregos e melhores oportunidades, com isso eles têm acesso a métodos contraceptivos, enfim. E o resultado é que as taxas de natalidade entre essa população, que no caso do Brasil é a população branca, acaba sendo menor, o que a gente evidencia na base da pirâmide, que é mais estreita entre os brancos do que entre os pretos e pardos, então comparando as duas pirâmides. Então, os dois fatores são expectativa de vida maior entre os brancos do que entre os pretos e pardos e escolaridade maior entre os brancos do que entre os pretos e pardos, o que a gente consegue visualizar, inclusive, nas pirâmides etárias. Base mais estreita e corpo e topos mais largos na pirâmide dos brancos, se comparado aí com a pirâmide etária dos pretos e pardos. Tudo bem? C. Usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Bom, usando esses dados aí que são apresentados no texto, tá? E que a gente consegue visualizar também, né, batendo o olho na pirâmide etária, a gente consegue entender que o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Por quê? Porque o percentual de idosos é maior entre os brancos e a expectativa de vida é maior entre os brancos do que entre os pretos e os pardos. Ou seja, aqueles que são mais beneficiados pela Previdência, né, pelas aposentadorias que são pagas aí pelo governo brasileiro, são mais os brancos do que os pretos e os pardos, apesar de todos os grupos contribuírem contribuírem com o seu trabalho, né, com a Previdência. Tudo bem? Pessoal, era isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí para nós e lembre-se, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, contem conosco. Valeu? Grande abraço, até mais.